Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa revisão sobre a Idade Moderna, tá? Período que aí compreende de 1453, quando acontece a invasão da cidade de Constantinopla, a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, e aí a gente vai ver por que isso foi importante para a história, até 1789, que é quando acontece a Revolução Francesa, e aí a gente passa para a Idade Contemporânea. Nós vamos ver também por que isso foi um marco também importante na história. Bom, o primeiro ponto a se observar é que a gente vem estudando fases da história no que a gente chama de recorte tradicional da história. Então a gente vinha estudando a Idade Média, agora a gente fez revisão sobre a Idade Moderna, está fazendo revisão sobre a Idade Moderna, e a partir de 1789 a gente chama de Idade Contemporânea. E aí é muito comum a gente dizer que a gente vive em tempos modernos, já que a modernidade ela virou sinônimo de coisas novas e de inovações, né? Sempre que a gente tem coisas novas, a gente chamamos de coisas modernas, né? E então, só para a gente diferenciar, e não está errado a gente dizer que vive na modernidade, coisas modernas, mas do ponto de vista de divisão da história, tradicional da história, nós não estamos mais na Idade Moderna, tá? A Idade Moderna teria acabado em 1789. Nós estamos na Idade Contemporânea, ok? Então, vamos ver esse período aí que vai de 1453 até 1789, a chamada Modernidade, a Idade Moderna. Bom, tem muitas coisas que eu poderia trazer sobre a Idade Moderna para a primeira imagem para vocês, de inovações tecnológicas, uma série de coisas que aconteceram, mas eu resolvi trazer essa imagem que é um retrato, uma, uma pintura sobre a chegada de Colombo em 1492, na descoberta, né, da América, né, quando Colombo chega aqui no continente americano. E aí a gente vê elementos importantes da modernidade, né, que vão fazer parte do mundo moderno, tá? A chegada dos europeus a terras novas, né, no caso aqui a América, por exemplo, a chegada também, vocês podem ver a cruz, né? Então, a fé cristã que vai ser difundida pelo mundo todo, pelos europeus, a partir desse período. As inovações das navegações, as armas de fogo, né? Esses contatos com os novos povos, né? E a cultura europeia sendo trazida, levada para o mundo todo. Entre as várias inovações e as várias coisas de destaque na Idade Moderna, eu diria que talvez essa é uma das mais importantes, se não a mais importante, que é a cultura europeia, as línguas, a religião, o modo de vida, sendo levado para várias partes do mundo, ok? Então vamos começar. Bom, a modernidade ela vai ter início com o renascimento urbano e comercial na Europa, que a gente viu no finalzinho da Idade Média, as cidades europeias começam, o comércio começa a se revigorar, e a gente já viu por quê, né? Então as cidades comerciais, como a cidade de Veneza, né, retratada aqui, o comércio vai ficar muito intenso com produtos vindo da Europa. Então, os europeus começam a se acostumar a enriquecer, né, a burguesia, os burgueses moradores das cidades, enriquecem com esses produtos, né, comercializados, produzidos, fabricados artesanalmente nas cidades, mas também e principalmente muitos produtos vindos do Oriente que passavam por essas cidades e acabavam em grandes feiras espalhados por toda a Europa, né? Isso fez enriquecer a burguesia, essa nova classe social, e a gente já viu que a aliança com os reis, né, fez com que chegasse ao fim um regime feudal, né, dando início aí à nova fase que é o capitalismo comercial, né, esses burgueses ficando muito ricos e se aliando aos reis e se tornando muito poderosos. Bom, as rotas comerciais das chamadas Índias, né, as rotas, os caminhos das Índias, né, que eram regiões aqui na Índia, na China, no Japão, produtos vindos dessa região aqui, elas chegavam à Europa, principalmente por esses pontos aqui que atravessavam o mundo árabe. Né? Essa região aqui era dominada por povos árabes islamizados, uma religião diferente, né? E aí tiveram até várias lutas, né, de cristãos da Europa com islamizados, principalmente
para retomar a região, a cidade de Jerusalém, né? Cidade sagrada, né? De Jerusalém, da mão dos chamados infiéis islâmicos. Enfim, as chamadas cruzadas, né? Que foram contatos que tiveram esses dois povos, né? Uma outra forma de contato, através da guerra, mas também o comércio que é muito intenso, né? Nesse período, no final da Idade Média, o comércio fica muito intenso entre os povos árabes dessa região, aqui, o norte da África, o Oriente Médio, né? Os povos árabes tinham dominavam essa região, e os europeus. As rotas comerciais passavam aqui, né? Pelo Mar Negro, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, para chegar à cidade de Constantinopla, né? Ou para chegar em portos do Mar Mediterrâneo e serem distribuídas para as cidades comerciais, principalmente a cidade de Gênova e Veneza, cidades e outras cidades que levavam para e distribuíam esses produtos que eram vendidos em um valor muito alto no restante da Europa. Bom, esse contato, acho que é uma das coisas mais importantes a gente falar. Esse contato com esses povos árabes dessa região ali, islamizados, despertou muitos conhecimentos científicos dos europeus. Ora, se a gente está falando de idade moderna, né, modernidade, a gente está falando de coisas novas coisas modernas. Então, produtos, equipamentos, conhecimentos em matemática, física, química, astronomia, enfim, instrumentos de navegação como a bússola, o sextante, diversos equipamentos chegaram aos europeus através dos povos islamizados, povos árabes, né, que desenvolveram muitas dessas técnicas ou traziam do Oriente, como é o caso da bússola, né, e que sem ela não seria possível as navegações dos europeus. Então, esse contato fez com que os europeus tivessem acesso a muitos livros da antiguidade, muito conhecimento científico, né? Se vocês procurarem nos dicionários aí, ou quantas palavras árabes a gente usa, vocês vão ver que muita coisa das ciências, da matemática, muitos termos são árabes, porque o árabe, até esse período aí, era considerado a língua da ciência, por assim dizer, porque eles era uma região que desenvolvia muito esse conhecimento. E os europeus, com esses contatos, com as cruzadas e o contato comercial, aprenderam muitas técnicas, o que levou a Europa, de certa forma, a essa modernidade. Bom, o comércio ia muito bem, só para a gente rever aqui. O comércio ia muito bem, né? Até que os turcos otomanos, em 1453, essa data que marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, tomam a cidade de Constantinopla. Como a gente já viu aqui, a cidade de Constantinopla era um dos principais pontos de rota dos produtos que vinham das Índias e eram distribuídos para a Europa. Então, diferente dos outros povos islamizados, os turcos otomanos boicotam, fecham essas rotas comerciais para a Europa. Então, os produtos que vinham pelo Mar Negro, enfim, por outras rotas que chegavam ao Mediterrâneo, enfim, foi fechada, né, pelos turcos otomanos. Então, os europeus agora precisavam de outras rotas comerciais para trazer produtos das Índias. Isso talvez, né, é que vai causar a maior revolução do início da modernidade, que vai ser as grandes navegações e o contato dos povos europeus com praticamente o mundo todo. Para vocês terem uma ideia, no início lá do século XV, né, até 1400, antes de 1492, né, que foi quando foi descoberta a América, então pouco antes disso, meados do século XV, os europeus conheciam apenas uma pequena parte do mundo, essa parte mais clara aqui, ó,
Então, eles conheciam a Europa, parte da Ásia, parte somente da África aqui, o Oriente Médio. Então, as Índias, que eles chamavam das Índias, toda essa região aqui, né, da Índia, da China, do Japão. Então, isso aqui. O restante, a América, a Oceania, a África toda aqui, ó, a maior parte da África, os europeus simplesmente não conheciam, né? Mas aquele fechamento da rota comercial aqui, vindo de cá, fez com que os europeus arrumassem outras rotas. E aí é quando os europeus vão se lançar ao mar, começar por Portugal e seguido da Espanha, né? Então, em vermelho aí vocês veem as rotas, principais rotas dos portugueses. Os portugueses saíram lentamente descendo, tiveram a ideia de contornar a África, não imaginavam, claro, que a África era tão grande, mas eles lentamente contornaram a África e conseguiram chegar na Índia, né? Os espanhóis, por sua vez, tiveram a ideia de fazer a volta ao mundo. E Cristóvão Colombo, quando vai fazer isso, em 1492, acaba chegando aqui na América. Então, a gente costuma dizer que Colombo descobriu a América. No ano de 1500, vai ser a vez de Pedro Álvares Cabral, que vai chegar aqui ao Brasil, né, em 1500. Vai tomar posse do Brasil, porque existia um tratado, não sei se vocês conseguem observar essa linha aqui, é uma linha imaginária, essa e essa. Essa linha aqui imaginária chama linha do Tratado de Tordesilhas, onde as terras descobertas do lado de cá seriam de Portugal, por isso as rotas vermelhas aqui, de Portugal, e as terras descobertas desse lado aqui, da linha do tratado, seriam da Espanha, né? Então, Pedro Álvares Cabral veio, percebeu que essa linha, essas terras que faziam parte do que hoje é Brasil, hoje é parte do Brasil, faziam parte do lado português, tomou posse e foi embora para as Índias. Afinal de contas, era o comércio mais interessante dos europeus, era com as Índias, mas isso a gente vai contar em outra aula. Bom, isso vai gerar uma integração comercial do mundo, né? Quando a gente diz que começou a globalização, né? Quando os europeus integram o mundo nos seus interesses comerciais. Então eram produtos produzidos aqui no norte, no sul dos Estados Unidos, o algodão principalmente para levar para fazer tecido na Europa, e aqui a cana de açúcar, né? Principalmente levada para a Europa, e produtos também acabavam sendo levados para a África para trocar por pessoas escravizadas. Então a gente passou de 1500, 1600, 700, 800, 888, a maior parte da história do Brasil, recebendo milhões de pessoas vindo de várias partes da África para cá. Então nós somos resultado, né, hoje desse período moderno. A língua que a gente fala a língua trazida pelos europeus, né? A religião que a gente professa, também a religião cristã, que foi trazida pelos europeus, a cor da nossa pele, né, dos nossos cabelos, enfim, tudo vem desse período aí, dos europeus que vieram para cá, das milhares de pessoas, milhões de pessoas foram trazidas para cá, escravizadas, e da junção com a cultura indígena que aqui estava. Então, nós somos resultado desse período moderno. Bom, outras coisas que aconteceram na Europa nesse período moderno. Eu falei do renascimento das cidades, o renascimento urbano, né, e o renascimento comercial, mas também o renascimento ele vai acontecer nas artes também. É econômico, é na política, mas nas artes também, tá? Então, nas artes a gente vai ver muito forte a retomada de valores da Grécia antiga, né? Da antiguidade clássica, né? Do povo grego, principalmente, grego e romano. E uma característica interessante, vocês vão ver, aqui é uma pintura de Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina, lá em Roma. Aqui seria Deus e Adão, né? Isso está dentro de uma igreja, então reparem que é um homem nu, né, pintado dentro de uma igreja. Então, uma coisa algo muito forte no Renascimento foi o humanismo, né? Então, retratar o ser humano
como algo belo, né? Uma maravilha feita por Deus, né? Então, não ter a vergonha do nosso corpo, não ter... Enfim, o humanismo pregava a valorização do ser humano, do viver bem aqui na Terra. Não deixa de ser um movimento religioso, mas ele é um movimento que valoriza o ser humano. Isso vai ser retratado nas artes, inclusive, e talvez principalmente nas artes religiosas por toda a Europa. Outro importante vai ser a reforma, né, onde a gente vai ter contestação na igreja dos ensinamentos da igreja católica, né, a venda de indulgências e muitas coisas que vai dar início às igrejas protestantes, né, que a gente costuma chamar hoje de igrejas evangélicas, né, algumas delas. Então, a imagem aí a gente vê o Martinho Lutero pregando as suas famosas 95 teses que contestavam ensinamentos da Igreja Católica, né? E isso vai gerar uma ruptura no mundo cristão na Europa, onde alguns países vão aderir ao protestantismo e a outros, como Portugal e Espanha, né? Como a gente percebe no Brasil, a gente tem um monte de igrejas mais antigas, todas católicas, né? Portugal e Espanha permanecem católicos, mas vários países aí se tornam protestantes. E a Igreja Católica também vai fazer a sua reforma, ou contra-reforma, né? Para não perder espaço para as igrejas protestantes. Então, uma delas vai ser mandar para cá, para as terras, novas terras, padres para cristianizar, para catequizar, tornar católicos esses povos dessas terras descobertas. E outra vai ser a criação de um tribunal para julgar pessoas que são contra as ideias da Igreja Católica, os ensinamentos, os dogmas da Igreja Católica. Nessa imagem aqui é um retrato de um julgamento importante, que é o do Galileu Galilei. Galileu contrariou os ensinamentos da igreja naquele momento, dizendo que a Terra girava em torno do Sol. Então, outro astrônomo já tinha observado isso, Galileu com um microscópio, outra invenção moderna, né? Microscópio não, telescópio mais avançado, observou os astros e viu que realmente a Terra girava em torno do Sol. Então, no Tribunal da Inquisição, aí ele foi obrigado a dizer que não era verdade, que ele não tinha dito isso. Ainda assim, ele foi condenado à prisão domiciliar, onde ele passou a vida dele toda. Então, os tribunais de Inquisição perseguiam pessoas que eram protestantes, pessoas que professavam outra religião, ou que falavam qualquer coisa contra a Igreja Católica, contra os ensinamentos da Igreja Católica, né? Então, a Contra-Reforma ela foi a perseguição das pessoas que professavam algo contra os católicos e a difusão do catolicismo pelo mundo, né? Isso vai ser muito forte aqui no Brasil, né? A gente vai ter logo quando Pedro Álvares Cabral vem para cá, né? Logo na primeira semana ele faz no primeiro domingo, né? No domingo de Páscoa ele faz uma missa católica aqui no território brasileiro, né? Então, de lá para cá, a fé cristã católica vem sendo difundida, né? E outra marca do período moderno é a monarquia absolutista. Como a gente falou, lá no final da Idade Média, os burgueses se aliaram aos reis para ter mais organização, né, econômica, né? Então, os reis a burguesia se aliou aos reis contra os senhores feudais, né? Para pôr fim ao feudalismo, facilitar o comércio, uma moeda única, os impostos únicos, enfim. E os reis foram ficando cada vez mais poderosos. Então, é outra marca da modernidade, a chamada monarquia absolutista, onde o rei tinha poder absoluto, isso graças a essa aliança que foi ficando cada vez mais forte com a burguesia. Então, esses reis eram que incentivavam esse comércio, né, incentivavam esse capitalismo mercantil, pelo mundo todo, né, esse comércio pelo mundo todo, na Europa. E por fim, a gente vai ter no finalzinho da Idade Moderna a chamada Revolução Industrial, que é quando surgem as primeiras fábricas na Inglaterra, no finalzinho aí, em meados do século XVIII, tá?
Então, a Revolução Industrial, ela vai consolidar o capitalismo. Então, esse sistema econômico que tem início ali no final da Idade Média, né, superando o feudalismo, onde o dinheiro passa a ser mais importante, né, o capital, o dinheiro, o investimento, no caso, na época, no comércio de longa distância, né, no chamado mercantilismo, ele vai se consolidar agora com um investimento nas fábricas, né? Primeiro na Inglaterra e depois isso se espalha pela Europa toda. Então é nesse período aí que a gente vai ter o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. O marco vai ser justamente a Revolução Francesa de 1789, onde vai se espalhar o movimento por toda a Europa, colocando fim às monarquias absolutistas. Então, os reis agora teriam que obedecer às constituições, um novo sistema de governo vai se espalhar pelo mundo todo, né? Então, o rei de Portugal vai fugir para o Brasil, né? Por conta da Revolução Francesa, mas isso já é uma outra história, já é o início da Idade Contemporânea, ok? Então, isso vai ficar para uma nossa próxima revisão, tá bom? O início da Idade Contemporânea, principalmente a questão aqui da família real vindo para o Brasil deixando de ser uma mera colônia de Portugal, né, e passando por um novo processo que pouco depois vai gerar a independência. Então, a gente vai ver um pouquinho na próxima revisão da modernidade, tá bom? Abraço, meus queridos alunos, e bons estudos!